Senhor Jesus, Tu és fiel em todo o tempo. E é por isso que estamos aqui, para honrar e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Como disse o apóstolo Pedro, é o nome que está acima de todo nome. E o apóstolo Paulo complementa que este nome é tão poderoso que todo o céu, toda criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará, irá confessar que o Senhor, Jesus, é o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus. Senhor, queremos neste momento ouvir a Tua voz, por meio do Teu Espírito. E Senhor, cubra esta igreja com o Teu sangue. Não permita, Senhor, que Satanás atrapalhe esta mensagem. Ó Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Maranata. Senhor, amém. Gostaria de pedir aos meus amados irmãos que compõem a plataforma para que possam se retirar, por favor. E eu quero dizer que é uma honra estar com vocês neste sábado, pregando a palavra de Deus, adorando o nome do Senhor e trabalhando este tema que é essencial para o povo remanescente. Ontem nós vimos um pouco acerca do que é ser um embaixador do rei. E vimos que ser um embaixador não é dizimar e ofertar. Ser um embaixador nada mais é do que carregar o nome de Cristo. É ser um representante de Cristo nesta terra. E ontem nós vimos quais são os requisitos necessários para que uma pessoa venha ser um embaixador da nação brasileira. E nós fizemos uma ponte com o reino celestial. E nesta manhã eu quero trabalhar com vocês o tema fidelidade, a marca de um embaixador. E quando eu digo fidelidade, talvez não é aquilo que está vindo na sua cabeça. Mas eu quero dizer algo para vocês, que a fidelidade é a marca daquele que deseja ser um embaixador do reino dos céus. Amém. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em um texto muito conhecido. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Abra a sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 5. Eu quero ler com vocês os versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Que mais, irmãos? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque o apóstolo Paulo diz que a este fruto não há lei. Porque a lei se resume nisso daqui que nós acabamos de ler. Ou seja, o embaixador do reino dos céus, ele precisa demonstrar em sua vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Assentai-vos, por favor. Note bem, não são frutos do Espírito, mas o apóstolo Paulo nos ensina que existe um fruto. O fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade e etc. Ou seja, não existe frutos do Espírito. Existe apenas um único fruto, e esse fruto é composto de algumas qualidades. E são essas qualidades que nós acabamos de ler. Dentre estas qualidades se encontra a fidelidade. E a fidelidade é a marca daquele que deseja ser um embaixador do reino dos céus. Amém. O Espírito de profecia falando acerca da fidelidade. Veja o que a serva do Senhor nos diz. O cristão fiel, embora seja provado severamente, não vacila, porque tem fé que o sustenta. Ele sabe em quem tem crido. Ou seja, aquele que tem a fidelidade, mesmo ele sendo provado, ele permanece firme, ele permanece de pé, ele é uma pessoa fiel. Ela diz ainda: o cristão fiel é uma luz no mundo que resplandece nas trevas morais, comunicando ao mundo o Espírito de Cristo. Ou seja, aquele que tem esta característica, a fidelidade, ele comunica luz e não trevas. Ele tem boas obras, e estas obras comunicam ao mundo o Espírito de Cristo. Ou seja, o embaixador, ele é representante de Cristo nesta terra. Todo cristão fiel há de receber a coroa da vida, e o Senhor dará a cada um conforme as suas obras. Ontem nós vimos que há uma responsabilidade daquele que é chamado para ser o embaixador de Cristo. Por quê? Porque Deus requererá das nossas mãos aquilo que nós deveríamos fazer em prol da humanidade. E a serva do Senhor nos ensina que chegará um dia que todo cristão fiel, todo aquele que praticou as obras, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo pelos méritos de Cristo, ele receberá a coroa da vida eterna. Amém. E Deus dará conforme a cada um. Dará o quê? O galardão. Deus dará o galardão conforme as suas obras. Ou seja, irmãos, chegará um dia em que todos compareceremos diante do tribunal e teremos que prestar conta das nossas obras. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E sendo cabeça da igreja, é Ele que a governa, é Ele que determina as leis, e estas leis devem ser obedecidas. Caso contrário, essa pessoa sofrerá os juízos de Deus. E aí, irmãos, por meio desses textos que nós lemos do Espírito de profecia, eu quero destacar duas palavras que se repetem em ambos os textos. Note bem, ela diz: todo cristão fiel. No primeiro texto ela diz: o cristão fiel. No segundo, o cristão fiel. E o terceiro, todo cristão fiel. Então isso aqui é essencial para o povo de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque em nossos dias, essas duas palavras, cristão fiel ou fiel cristão, são muito pronunciadas em nossos sermões e em nossos livros. Mas aí eu faço uma pergunta: será que nós entendemos ou compreendemos o que é ser um cristão fiel?
fala-se muito da fidelidade cristã, mas será que nós entendemos o que é ser uma pessoa fiel? Ao analisarmos o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, Paulo nos mostra a característica daqueles que têm o Espírito Santo. E se eu quero saber se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai demonstrar no seu dia a dia estas 9 características, dentre elas a fidelidade. E quando você vai para a língua original, ou seja, o grego, esta palavra é pistis. Então, se você quiser marcar esta palavrinha fidelidade, puxar e escrever pistis, esta é a palavra grega, traduzida para o português como fidelidade. Dependendo do contexto, ela pode significar fé, e nós sabemos que fé é a convicção de algo que a gente não vê, mas que a gente tem prova de que isso existe. E em outros contextos, esta palavra pistis pode estar atrelada ao caráter de uma pessoa. Ou seja, no contexto em que nós acabamos de ler, é mais do que ter convicção de algo que não se vê. É ter um caráter que se possa confiar. É um caráter transformado. Irmãos, quando nós tratamos acerca da fidelidade cristã, quando o pregador assume o púlpito da igreja e diz o seguinte: irmãos, vocês precisam serem fiéis. Quando nós tratamos acerca de mordomia cristã, o que é que vem na mente de um adventista do sétimo dia? O que é que vem na mente de um adventista do sétimo dia, irmãos? Dízimo e oferta. E o que é nos ensinado, principalmente por meio desta imagem? Que todo aquele que é um cristão, que é uma pessoa fiel, ele tem esta característica: ele vai dizimar e ofertar. Quem é um dizimista e um ofertante, ele é uma pessoa fiel. E eu faço uma pergunta: dizimar e ofertar diz acerca de uma pessoa fiel? Ser um dizimante e ofertante, isto quer dizer que ele é um cristão fiel? Há muito tempo atrás, em um dos nossos Provai Verde, contou-se a história de um empresário. E esse empresário, ele não era adventista do sétimo dia, e ele não frequentava a igreja. Mas conta-se, neste Provai Verde, conta-se que desde pequeno ele foi ensinado de que toda a sua renda pertence a Deus. Ou seja, tudo que ele ganhava, ele tinha que dizimar e ofertar. E este homem era um dos grandes empresários. Só que em um momento da sua história, a sua empresa passa por uma crise. E aí ele tinha um dinheiro. E aí ele lidou com um conflito. E que conflito era esse? Ou eu vou destinar este dinheiro para salvar a minha empresa, ou eu vou destinar à igreja adventista do sétimo dia. Devolver o seu dízimo à igreja adventista do sétimo dia. E enquanto ele lidava com esse conflito, ele se lembrou das palavras, se não me falha a memória, eram as palavras da sua avó, onde ela dizia o seguinte: filho, tudo que você tem pertence a Deus. E aí ele decidiu
pegar aquele dinheiro e devolver para a obra de Deus, com dízimo e oferta. Só que no final do Provai e Vede, o narrador diz o seguinte: olha, este homem não frequenta a igreja, ele não tomou a decisão de frequentar a igreja de 20 e 7 dias, ou seja, ele não frequentava igreja nenhuma. E aí o narrador encerra o Provai e Vede dizendo estas palavras: mesmo este homem não frequentando a igreja, mas ele nos ensina o que é ser uma pessoa fiel. E eu faço uma pergunta: tem como eu ser considerado uma pessoa fiel, um cristão fiel, sem frequentar a igreja? A Bíblia nos orienta lá na Epístola aos Hebreus: não deixeis de congregar. Então, será que este homem, mesmo ele devolvendo aquilo que pertencia ao Senhor, ele poderia ser considerado como uma pessoa fiel? Outro exemplo: há um irmão que mora perto de nós, ele é um dos grandes empresários. Seu dízimo e a sua oferta, o seu dízimo e as suas ofertas é um valor muito alto. E este homem já até teve Provai e Vede acerca da história desse homem. Ele é um empresário, ele mora entre nós aqui. E para a igreja, ele é considerado uma pessoa fiel. Só que um dia, o meu pai foi até a empresa desse homem. Chegando lá, ao comprar o produto que essa empresa fornecia, este homem sonegava nota fiscal. Mas no Provai e Vede dizia-se: este homem é uma pessoa fiel, porque ele toda vez devolve o seu dízimo e a sua oferta. E eu faço uma pergunta: eu posso ser considerado uma pessoa fiel sonegando nota fiscal? O que dizer desses homens aqui, irmãos? Quem eram esses homens? Os fariseus. Os fariseus eram homens responsáveis por zelar da lei de Deus, do culto de adoração. Eu faço uma pergunta: eu poderia dizer que esses homens eram pessoas fiéis? Se eles vivessem nossos dias, será que eles seriam tidos pela nossa igreja, pelos nossos administradores, como pessoas fiéis? Note bem esse texto, Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus olha para esses homens e diz o seguinte: olha, vocês devolvem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Em outras palavras, irmãos, os fariseus, eles eram tão zelosos da lei, eles eram tão cuidadosos, que eles davam o dízimo da menor colheita deles. Eles não apenas davam aquilo que era considerado grande aos olhos dos homens, mas até das menores coisas eles devolviam a Deus.
Mas estes homens que devolviam o dízimo, Jesus olha para eles e diz: ai de vocês, fariseus, hipócritas. Vocês devolvem o dízimo, e até da menor parte daquilo que é mais insignificante, vocês devolvem, mas vocês ignoram o mais essencial da lei, que é a justiça. Vocês não são pessoas justas diante de Deus. Vocês são maus, vocês têm uma aparência de piedade, mas dentro de vocês habita o mal. Vocês não são pessoas justas diante de Deus. Vocês não são pessoas misericordiosas. E vocês não têm o que, meus queridos? Fidelidade. Talvez se eles vivessem nossos dias, eles seriam tidos por nossos administradores como homens fiéis. Por quê? Porque devolvem o dízimo e a oferta. Mas será que para Cristo eles seriam tidos como pessoas fiéis? Obviamente que não. E com isso, irmãos, eu não estou pregando contra o dízimo. Eu reconheço que o dízimo é um mandamento bíblico que deve ser obedecido, mas devolver o dízimo e devolver a oferta não faz de você uma pessoa fiel. Irmãos, isso é tão sério que até nas nossas reuniões de comissão, quando é para se eleger um líder da igreja, qual é a primeira pergunta que o pastor faz? Este homem é honesto no negócio? Este homem é fiel à sua esposa? Este homem trata a sua esposa com dignidade? É isso que eles perguntam? Muitas vezes não. Qual é a primeira coisa? Ele dizima a oferta? Ele é um dizimante? Ele é um dizimista? Ele é um ofertante? Ah, pastor, ele deixou de dizimar esse mês, então ele não é digno de ser um líder da igreja. Irmãos, deixando bem claro, o dízimo é algo santo, é algo que pertence a Deus, mas isso não caracteriza a pessoa com este atributo aqui, com este atributo, fidelidade. Eu posso ser uma pessoa fiel, mas ser uma pessoa desonesta na sociedade. E mais, irmãos, ser dizimista. Este mandamento não pertence apenas àqueles que fazem parte da igreja. Até o ímpio dizima, até o ímpio devolve o seu dízimo, até o ímpio devolve a sua oferta. Por quê? Porque dizimar e ofertar é reconhecer que Deus é dono de tudo. Até o ímpio faz isso. Tem pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas que não frequentam a igreja, mas são dizimistas e ofertantes. Então, irmãos, dizimar e ofertar não quer dizer que você seja uma pessoa fiel. Talvez eu esteja falando para alguém que nunca falhou em relação ao dízimo e à oferta, mas é um hipócrita diante de Deus. Vive uma vida de pecado. E aí eu faço uma pergunta: você é uma pessoa fiel? Irmãos, o que é ser fiel segundo a Bíblia? O que é ser fiel segundo a Bíblia? Primeiro, toda pessoa que é fiel, que é um embaixador fiel, ele tem um relacionamento com Deus.
cristão que é fiel, ele tem um relacionamento com Deus. Porque muitas pessoas não são fiéis, irmãos, porque não buscam a Deus. Porque se buscassem diariamente, não viveriam uma vida hipócrita. O erro desses homens é porque eles não buscavam a Deus de todo o seu coração. Eles dizimavam e ofertavam, mas eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles não falavam com Deus. Eles não tinham uma vida pautada nas coisas eternas. Irmãos, não há desculpa para nós em não buscarmos a Deus. Nunca diga que você não tem tempo, mas diga que Deus não é sua prioridade. Toda vez que você ouvir de um irmão dizendo: olha, eu não tenho tempo de ler a palavra, de passar tempo em oração, tenha em mente que Deus nunca foi prioridade na vida daquele irmão. Porque a própria palavra nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Temos a fazer, sim, mas o que nós devemos buscar em primeiro lugar, irmãos? O reino de Deus. E depois de buscar o reino de Deus, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Há um pensamento que diz o seguinte: o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube serão usados no juízo para mostrar que nós tínhamos tempo, mas a palavra de Deus e a oração nunca foram a nossa prioridade. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tinha tempo. Deus vai mostrar para cada um de nós: então por que você tinha tempo para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube? Na realidade, a minha palavra e a oração nunca foram a tua prioridade. Por isso, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Não há desculpa. E quando nós estudamos a palavra, nós encontramos exemplos de homens que poderiam ter a mesma atitude nossa, de dizer: Senhor, eu não tenho tempo, eu tenho muitos afazeres. Mas eles fizeram tudo o contrário dessa geração. Eles mostraram que mesmo em uma vida totalmente turbulenta, cheia de atividades, Deus era a sua prioridade. Jó era um empresário. Ele era um dos homens mais ricos do seu tempo. E no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos diz acerca desse homem: quando encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Jó era um empresário, era um homem que tinha muitos afazeres, mas a Bíblia diz que ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele se levantava de madrugada, erguia 10 altares e buscava Deus. O que dizer de Daniel? O homem que cuidava de 41 províncias da Babilônia. O homem que zelava, que administrava 41 províncias da Babilônia. Mas a Bíblia nos diz em Daniel capítulo 6, versículo 10: 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel buscava Deus, não porque ele era um judeu.
Ele buscava Deus não para cumprir um requisito proposto por um líder religioso. Daniel buscava a Deus porque era o costume dele buscar o poder de Deus, a presença de Deus. Por quê? Porque Daniel reconhecia que sem Deus ele não podia fazer nada. Porque Daniel foi próspero tanto em Babilônia, tanto no período dos Medos e dos Persas. A Bíblia nos diz que por 3 vezes, em 3 momentos do dia, Daniel se colocava de joelhos e dava graças diante do seu Deus. E o que dizer de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Se você quer ter sucesso, principalmente na sua embaixada, seja como Cristo. João capítulo 6, versículo 15, a Bíblia nos diz: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazer o rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Qual é o contexto desse versículo? João capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma grande multidão. O povo, vendo aquilo, queria torná-lo Cristo como rei. E Jesus, sabendo que tudo o que estava acontecendo entre aquela multidão, as artimanhas em torná-lo como rei, tudo isso provinha do diabo. E o que Cristo faz? Versículo 15. Ele se retira da multidão, ele se retira dos holofotes e ele sobe para o monte. E o que ele foi fazer no monte, irmãos? Orar. Por quê, irmãos? Porque sem a oração você não poderá vencer as ciladas de Satanás. Você só poderá vencer o inimigo de joelhos. Como disse certa vez um pastor pentecostal, ele vai dizer o seguinte: um crente fraco de joelhos é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Quer vencer o grande conflito? Permaneça de joelhos. Quer ser vitorioso na sua embaixada? Permaneça de joelhos. Segunda característica de um embaixador fiel é aquele que tem um caráter ilibado dentro da sua casa. O que quer dizer caráter ilibado? É uma pessoa íntegra. É uma pessoa íntegra dentro da sua casa. É uma pessoa justa dentro da sua casa. E aí, irmãos, eu devo concordar com o pensamento do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele vai dizer o seguinte: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. Que Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja, mas são demônios em casa. Sua casa é o primeiro lugar em que você deve ser fiel. Há muitos irmãos que vêm para a igreja, sorri, pega na mão do irmão e diz: feliz sábado, a paz, maranata, amado irmão, amada irmã, como é bom você estar aqui. Mas em casa, briga com o esposo, briga com o marido briga com a esposa, filhos brigam com seus pais. Mas na igreja é um santo homem de Deus. Em casa é um demônio, mas na igreja a paz do Senhor, irmãos. Feliz sábado a todos.
Meus amados irmãos, é um prazer imenso ter estar aqui com vocês. Mas há um demônio dentro da sua casa. Homens que são infiéis às suas esposas, mulheres que são infiéis aos seus maridos. E a Bíblia diz que quando você olha para alguém com intenções ilícitas, cometeu adultério. Mulheres que muitas vezes são amáveis na igreja, mas é queixosa em seu lar. E como diz o sábio Salomão, é melhor estar no deserto, é melhor estar numa choupana do que morar com esse tipo de mulher. Trata bem aos outros, mas não trata bem o seu marido. Trata bem o irmão da igreja, os filhos dos irmãos, mas não trata os seus filhos com dignidade, o seu marido com dignidade. Filhos que são desrespeitosos com seus pais. E aí eu faço uma pergunta: adianta você devolver o seu dízimo e a sua oferta sendo um demônio dentro do seu lar? Sim ou não, irmãos? Não. Adianta ser considerado uma pessoa fiel entre os líderes da igreja, mas ser um blasfemo no seu lar? É por isso que eu faço das palavras escujam as minhas. Que Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja, mas demônios em casa. Quem é você dentro do seu lar? Quem é você dentro da sua casa? Muito obrigado, meu irmão. Quem é você dentro da sua casa? Porque é no seu lar que as máscaras caem. É no lar em que o verdadeiro caráter da pessoa se revela. Sabe aquele mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? E eu pergunto, quem é o teu próximo? Os membros da tua casa. São eles que convivem todos os dias com você. É a tua esposa, os teus filhos, é o seu marido, os seus filhos. Quem é você dentro do seu lar? Veja o que o Espírito de Profecia nos ensina. A melhor prova de cristianismo de uma casa é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais alto do que a mais positiva profissão de piedade. Irmãos, quando você vem à igreja e você faz a profissão de fé, antes de entrar no tanque batismal, onde você vai dizer: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio no sábado do Senhor, creio nos 10 mandamentos, etc, etc, etc. Mas se você vive o cristianismo dentro do seu lar, isso fala mais alto do que a sua profissão de fé na igreja. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz ardente e resplandece. Aquele que vive o cristianismo, aonde? Na igreja? Não, no lar. Esse será uma luz em toda parte. Porque eu sou aquilo, eu realmente sou aquilo que sou dentro do meu lar. Se no meu lar há fidelidade, eu serei uma pessoa fiel.
Se no meu lar há amor, eu serei uma pessoa amorosa com os meus semelhantes. Se no meu lar eu tenho domínio próprio, eu terei domínio próprio lá fora e dentro da igreja. Então, irmãos, a segunda característica de uma pessoa fiel é aquele tipo de pessoa que tem um caráter íntegro dentro da sua casa. Terceira característica, e eu quero encerrar com esta característica. Terceira característica daqueles que são embaixadores fiéis. São aqueles que têm um caráter ilibado na sociedade. É uma pessoa íntegra na sociedade. E aí eu faço uma pergunta. Você é honesto no seu trabalho? Você é honesto nos seus negócios? Sua vida pública glorifica o nome de Deus? Sua vida tem exaltado a Deus? Lembre-se das palavras do Nazareno, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A principal característica, ou uma das características de uma pessoa que é fiel, ele é íntegro. Ele tem boas obras. Suas obras glorificam o Pai Celestial. Não é à toa que Jesus diz para os seus discípulos: vocês são o sal da terra e luz do mundo. O caráter de vocês deve resplandecer nas trevas. As obras de vocês devem se manifestar em meio à sociedade. Por quê? Porque quando o ímpio olhar para você, dirá: é Deus que está na vida daquele homem. Ele é um verdadeiro filho de Deus. Ele é um homem temente a Deus. Você se lembra de Daniel, mais uma vez? Daniel foi enviado para a Babilônia com o intuito de ser um embaixador naquela terra pagã. Deus mandou Daniel para a Babilônia para que Daniel fosse um embaixador naquela terra pagã. E Daniel cumpriu esse chamado. Quando você vai para o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5, a Bíblia vai nos dizer: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do seu reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que dá prova. Ou seja, irmãos, esses homens fizeram um estudo da vida de Daniel. Eles procuraram ver se Daniel era fiel nos seus negócios. E Daniel provou que ele era fiel. No seu relacionamento com os seus familiares e com os seus patriotas. E Daniel mostrou que ele era fiel. Eles procuraram algum erro, alguma culpa na vida de Daniel. E qual foi a conclusão deles? Não encontramos
nada que faça desse homem uma pessoa infiel. Meus queridos, se eu colocasse um detetive para analisar a sua vida durante 3 meses, o que ele falaria no final desses 3 meses acerca de você? Será que ele diria: olha, eu não encontro neste adventista um erro ou culpa que possa macular o caráter dessa pessoa? Ou ele diria: para ser um adventista como aquele ali, eu prefiro viver na minha vida ímpia. Meus queridos, na terça-feira, eu estava na faculdade, e aí eu estava conversando com um amigo que ele não se envolve com religião. Ele se diz cristão, ele crê em Deus, mas ele não se envolve com nenhum tipo de religião. E enquanto nós estávamos conversando, se aproximou de nós um jovem que é um assembleano. E aí, esse meu amigo me apresentou a esse jovem, que é assembleano, diz o seguinte: olha, esse rapaz aqui, ele é adventista do sétimo dia, já até falei de você, Gabriel, para esse jovem aqui. Olha, eu não concordo com tudo aquilo que a igreja adventista prega, eu não concordo. Negócio de guardar sábado, eu não concordo com isso. Mas uma coisa eu já disse para ele aqui, que dos adventistas nós estudamos, esse meu amigo, a gente estudou junto o ensino médio todo. Ele diz o seguinte: olha, no período em que eu estudei com o Gabriel, dentre os adventistas que estudavam ali na turma do terceirão, haviam 2 pessoas que são verdadeiramente adventistas: o Gabriel e o Arthur. Esses sim são adventistas. Tem uns aí que eu conheço. Tem uns aí que eu conheço que dizem adventistas, mas na realidade não são. São piores do que eu. Irmãos, Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Não deixeis que o vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Não conserveis os pequeninos afastados dele pela vossa frieza e aspereza. Nunca lhes deis motivos de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles, se lá estivessem. Sabe por quê? Ainda o mundo não teve conhecimento acerca do verdadeiro Evangelho. A culpa é de quem, irmãos? Nossa. Porque se nós vivêssemos aquilo que nós pregamos, o Evangelho já teria se espalhado por todo o mundo e Cristo já teria voltado. Não vai adiantar nada você devolver o seu dízimo e a sua oferta, e você não ser um homem íntegro diante de Deus e diante dos homens.
Sabe o que a Bíblia nos ensina? Quando você trouxer a oferta e você se lembrar que há um irmão contra você, a Bíblia diz: deixe a sua oferta, vá se consertar com o irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Se você veio a este lugar, devolveu a sua oferta, mas você não é um homem íntegro diante de Deus e nem diante dos homens, a melhor coisa que você deve fazer, se você tiver consciência, sabe o que é? É chegar para o seu líder e dizer o seguinte: olha, devolva a minha oferta, eu preciso me consertar com Deus, eu preciso me consertar com os meus semelhantes. E depois de você se consertar, vir diante de Deus e dizer: agora, Senhor, aceite a minha oferta, porque caso contrário, Deus não aceita. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, sacrifícios tu não desejaste, lá no Salmo 51. Porque se fosse da tua vontade, eu mesmo te apresentaria. Mas o Senhor se agrada daquele que tem um coração contrito, íntegro diante de ti. Se o dízimo e as ofertas não são a marca que eu realmente sou uma pessoa fiel, então para que serve isso daqui? Isso daqui, irmãos, é o resultado de que eu vivo uma vida de fidelidade. Quando eu busco a Deus, quando eu vivo uma vida íntegra dentro da minha casa e na sociedade, qual é o resultado? É eu me aproximar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está a minha oferta, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. O meu objetivo, irmãos, com estas duas mensagens é tentar tirar da mente do povo de Deus de que ser uma pessoa fiel é uma pessoa que dizima e oferta, e não. Ser um dizimista ou um ofertante nada mais é do que o resultado de uma pessoa que anda em fidelidade. Nós não iremos habitar por muito tempo neste mundo. Porque nós sabemos que este lugar, este mundo, não é o nosso lar. Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: filhinhos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou no teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, este mundo não é o nosso país. Nós estamos aqui, irmãos, para representar o rei e o reino. Estamos aqui, irmãos, para vindicar o que há de mais importante para a humanidade: o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós não iremos habitar por muito tempo neste lugar, porque Ele prometeu que Ele iria para o céu, mas que Ele voltaria.
E a Bíblia nos diz que eis que ele vem sem demora, e com ele está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Retribuir quem? Os embaixadores que foram fiéis no relacionamento com ele, que foram fiéis dentro dos seus lares e que foram fiéis em meio a uma sociedade pagã. Se esse é o seu desejo, ser um cristão fiel, dentre estas características que eu apresentei a vocês, e dizer: Senhor, venha, Senhor, venha, porque eu já cumpri o meu chamado de ser um embaixador fiel em meio a essa sociedade ímpia. Se este for o teu desejo, enquanto a Suélia estiver louvando a Deus, se coloque de pé, dizendo: Senhor, eu quero andar na fidelidade, eu quero ser um embaixador fiel e esperar a tua breve volta. Medite na letra deste louvor.
logo vem para nos resgatar deste mundo de dor, de sofrimento, Senhor. Deste mundo, Senhor, que não vive em prol da Tua verdade, que não vive, Senhor Deus, por amor a Ti. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, para suplicar que o Senhor volte logo, Senhor. Mas enquanto o Senhor ainda não volta, que os nossos pés, mesmo estando nesta terra, mas que os nossos olhos possam estar firmes no céu, Senhor. Ó Deus, que possamos ser seus verdadeiros embaixadores, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, viver na fidelidade. Ó Deus, que possamos ser considerados fiéis, Senhor. Não pelo nosso dízimo ou pela nossa oferta, mas sim, Senhor, porque temos um caráter transformado, porque temos um relacionamento contigo, porque nós temos um caráter, Senhor Deus, a zelar dentro do nosso lar e nessa sociedade, Senhor. Porque como Teu Filho disse, enquanto esteve nessa terra, que quando as pessoas olharem para as nossas obras, irão glorificar o Teu nome, porque o Senhor habita nos céus. Pai, volte logo, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, cumprir o nosso chamado, representar o Teu nome nessa terra, e, Senhor, que nossa luz possa resplandecer nesse mundo de trevas por meio do Teu Espírito. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.